Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos terminar o assunto rotação, que é o capítulo 10 do livro-texto Halliday, volume 1, nona edição. Esse terceiro vídeo da série e último, nós vamos tratar do assunto torque. Nós vamos falar também sobre a segunda lei de Newton para a rotação e nós vamos falar também sobre trabalho e energia cinética de rotação. Tudo bem, a gente falou sobre energia cinética no vídeo anterior, mas agora a gente vai ver aquele antigo teorema trabalho-energia cinética que a gente viu para a translação aqui na rotação. Vamos lá, vamos direto ao assunto aqui. Nós vamos começar falando sobre torque. O que é torque? Simples e objetivo. É a tendência que uma força tem de rotacionar um corpo. Então, se eu aplico uma força que é capaz de promover a rotação deste corpo, essa tendência que essa força tem de promover esta rotação é chamada de torque. O torque, essa tendência, o torque, depende de quanta força eu apliquei, depende onde eu estou aplicando esta força e com que ângulo eu estou aplicando esta força no objeto que eu desejo rotacionar. Então vamos deixar isso escrito para vocês e vamos colocar uma figurinha aqui para a gente poder entender isso que foi falado aqui. Muito bem, o que eu falei é isso que está na sua tela agora. Tá? Torque é a tendência que uma força tem de rotacionar um corpo. Ela depende então da força que eu apliquei, de quanto eu apliquei de força, de onde essa força é aplicada e qual é o ângulo durante essa aplicação da força. Vamos ver isso numa figura. Bem, dessa figura aqui, imagina que essa barra rosa é a que a gente deseja rodar. Ela vai girar em torno de um eixo que é este ponto vermelho aí embaixo da barra rosa. Então, ao redor deste ponto vermelho, esta barra vai ser rotacionada. Quem vai rotacionar essa barra? Pelo menos uma parte dessa força vai ser utilizada para rotacionar essa barra. Por que eu estou falando que é uma parte dessa força? Porque nota que essa força não está nem no eixo X, nem no eixo Y. Repare então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um ângulo aqui, θ. Só para poder ter como decompor esta força F. Se eu decompor esta força F, vou diminuir um pouco desse θ aqui, que eu vou precisar de um pouco de espaço, tá? Então, vou fazer ele menorzinho. θ. Se eu decompor esta força F, eu vou fazer isso tanto no eixo dos X quanto no eixo dos Y. Vamos ver como é que vai ficar no eixo do X. Olha aqui, ó. Eu vou pegar, trago ela até o eixo dos X. Está aqui. E esta linha pontilhada me mostra que eu tenho uma componente F no eixo X. Então, eu tenho uma componente F no eixo do X. Fx. Está aqui. A gente sabe decompor esse Fx. Olha aqui. A gente já fez isso várias vezes, então vamos ser breve. Fx é igual a F cosseno de θ. Nota essa coisa importante aqui a respeito dessa Fx. Essa Fx é chamada de componente radial da força. Então, a gente pode simplesmente escrever ela como sendo F, que eu vou chamar de Fr, em vez de Fx. Por quê? Porque essa força F cosseno de θ, ela está na direção do raio de giro. Professor, como assim na direção do raio de giro? Olha aqui, gente. Se ele vai girar em torno desse ponto,
ele vai fazer um círculo em volta do ponto vermelho e este traço vermelho que eu estou fazendo aqui agora é o raio. É o raio R. E nota o seguinte, essa força radial, essa força Fx que a gente está chamando de força radial, ela não é responsável por girar nada. Essa parte FR, o máximo que ela poderia fazer é esticar a barra se ela fosse esticável aí, né? Ou contrair esta barra, se essa barra não fosse um objeto sólido. Mas ela não tem função de fazer nada girar. Então, a componente radial da força não nos interessa para calcular o torque. Por quê? Porque o nosso torque, a definição dele é a tendência que a força tem de rotacionar o corpo. Então, vamos olhar uma outra componente dessa força, que é a Fy. Olha aqui. Se eu pegar aqui a Fy, projetei aqui na direção do eixo dos y, e vejo que eu tenho uma componente aqui no eixo y chamada Fy. A gente conhecia ela como Fy. Se eu for fazer a decomposição da Fy, todo mundo já sabe fazer. Então, vamos, por enquanto, chamá-la de Fy. Fy é igual a F seno de θ. Só que esta Fy, se vocês imaginarem aqui um círculo, que é o que vai descrever essa barra enquanto ela gira. Vamos tentar colocar um círculo aqui. Bom, fiz aqui uma projeção, um pedaço do círculo que essa barra descreveria aqui pra gente. A gente vê claramente que esta Fy é uma força que vai estar tangente a esse círculo. Olha lá, o Fy, a linha azul lá, a Fy, ela é uma componente tangente, então a gente vai chamar de uma força tangencial ao giro desta barra cor-de-rosa. Então, ao invés de chamar de Fy, a gente está chamando de força tangencial, que é a F seno de θ. Tá aqui. Ah, professor, eu prefiro Fx e Fy. Fiquem à vontade, vocês não vão errar por causa disso. Mas a nomenclatura que vocês vão ler nos exercícios nos livros vão estar como força radial e força tangencial. A força radial não colabora, não contribui para fazer essa barra cor-de-rosa girar. Já, pelo contrário, a força tangencial, que seria a Fy, ela contribui para o giro dessa barra. Só que tem uma coisa muito importante, não é ela só que é responsável para ver como é que eu vou girar esta barra. Quando eu estou falando do torque, eu estou falando da tendência que a força, olha só, a tendência que a força tem de rotacionar. Então, lê a linha de baixo. Essa tendência depende da força, ou seja, depende da componente tangencial da força, depende de onde ela é aplicada e com que ângulo. A força, a componente tangencial, está aqui e o ângulo está aqui. Então, essas duas partes da linha de baixo, ali da frase de baixo, estão explicitadas aqui nesta equação da parte tangencial, da Fy. Só que onde ela é aplicada é muito importante. Então, se essa força é aplicada onde ela está ali, ela vai girar essa barra com uma certa facilidade ou certa dificuldade. Se eu pegar essa mesma força, a mesma, só que eu troquei a posição de aplicação dela e quero aplicar ela aqui agora onde eu estou desenhando, estou aplicando ela aqui agora e não lá em cima onde ela estava aplicando originalmente, eu vou ter uma outra dificuldade para poder girar este corpo. E quanto mais perto do eixo de rotação, quanto mais perto disto aqui, mais difícil é de girar um corpo. Então, esta força, quando aplicada aqui, vai ser mais difícil de
girar esta barra do que se ela fosse aplicada aqui na ponta dela. Então, esta é a dependência com onde ela é aplicada. Então, depende do tamanho do raio. Do raio que raio? Não do raio da barra, mas do raio da aplicação da força. Quando eu faço esse R aqui, é o R de onde a força está sendo aplicada, certo? Por este motivo, pessoal, por exemplo, a maçaneta da porta é colocada lá na ponta da porta e não perto das dobradiças. Porque se eu colocasse perto da dobradiça, ia dificultar muito em relação se eu colocasse lá na ponta da porta, abrir uma porta. Tá? Então, a gente então define torque, e torque vai ser definido pela letra grega tau, como sendo o local de aplicação dela vezes a componente da força que me promove a possibilidade de colocar aquele objeto para girar. Então, vezes F tangencial. Se eu quero escrever isso mais bonitinho, torque é igual a posição onde eu estou aplicando a força vezes F seno de θ. Então, assim eu calculo o módulo do torque. Eu calculo pelo módulo da distância onde eu estou aplicando a componente tangencial da força, ou a força, vezes a componente tangencial da força, que é a F seno de θ. Então, o módulo da distância de onde a força está sendo aplicada e a F seno de θ, que é a componente tangencial da força. Só que para os alunos mais bem avisados, a gente já sabe o que é módulo de um vetor, módulo do outro vetor, seno do ângulo entre essas duas coisas. Eu sei que isso pode ser escrito perfeitamente como sendo torque é igual a R vetor F. R vetor F. Então, são os dois jeitos de escrever torque. Tá aqui, ó. O primeiro jeito que eu tenho de escrever torque é que torque, o módulo, é igual a força, componente tangencial da força, vezes o raio, o braço de alavanca, onde eu estou colocando essa força. E o outro jeito de escrever torque é na forma vetorial. Então, torque, senhoras e senhores, é um vetor. Por quê? O braço de alavanca, a posição onde está sendo aplicada a força, posição é vetor, força é vetor, e tem um produto vetorial entre essas duas coisas. Então, são os dois jeitos da gente escrever torque. Nota, voltando aqui, falando mais uma vez, a qualidade, a facilidade, a habilidade que eu tenho de promover essa rotação depende tanto da força, quanto do ângulo que eu estou aplicando essa força, quanto da distância em relação ao eixo, que a gente chama de R aí, que é o braço de alavancar. Tá? Então, este R é o braço de alavanca. O nome técnico dele aqui para a gente, braço de alavanca. Então, quanto mais longe, mais fácil é de eu girar. Eu preciso fazer menos força para garantir que este objeto vai girar. Tudo bem? Então, essa foi a nossa definição de torque. Só isso, mais nada. Essa definição vocês vão usar, esses conceitos de apliquei mais longe, mais perto do centro, do eixo de rotação, tudo, vocês vão aplicar no exercício depois. Mas é muito importante lembrar, que quem contribui para o giro é a componente tangencial da força. A componente radial da força nada tem a ver com o giro do seu objeto, então nada tem a ver com o torque. Tudo bem?
Então vamos aqui para a segunda página e nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton para esse tipo de movimento, para esse movimento que eu estou girando alguma coisa. Obviamente vai ter a ver com torque, mas a gente vai tentar ver isso de uma forma tranquila. Vamos lá. Segunda lei de Newton, gente. Segunda lei de Newton para o movimento aqui de rotação. Tá? Então vamos lá, segunda lei de Newton para o movimento de rotação. Olha o que a gente já sabe da página anterior. Sem grande dificuldade, torque é igual a força tangencial vezes R. Certo? Mas o que é força tangencial? Força tangencial é massa vezes a aceleração tangencial. Força é massa vezes aceleração. Se eu estou vendo a componente tangencial da força, eu estou vendo a aceleração tangencial. E tem aquele R ainda lá do outro lado. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu só abri força tangencial com a segunda lei de Newton antiga. Força é massa vezes aceleração. Só que eu chamei de aceleração tangencial. Tá? Só isso. Então, eu vou comparar só as duas extremidades. Eu vou comparar o torque, já que é tudo uma igualdade, com este lado da igualdade aqui. É isso que a gente vai fazer. Vamos escrever ele aqui na linha de baixo. Torque, então, pode ser escrito como sendo massa vezes a aceleração tangencial vezes o R. Só que se vocês olharem nas aulas passadas, a gente já definiu essa tal de aceleração tangencial, que aqui deste lado, olha aqui, deste lado esquerdo, eu estou falando de movimento de rotação. Mas do jeito que está escrito do lado direito, essa AT aqui principalmente, eu estou falando do movimento de translação. O T não é de translação, hein? O T é de tangencial aí. Mas eu estou falando da translação. Só que a gente já viu a relação da aceleração tangencial na translação com ela na rotação. E qual que era? Era R vezes alfa. Se vocês olharem nos vídeos anteriores, a tangencial vale R vezes alfa. Então, eu substituo, no lugar de AT ali do lado esquerdo, o valor R vezes alfa. Eu vou fazer isso, substituir ele aqui. É isso que a gente vai fazer na linha de baixo. Então, vamos ver que torque pode ser escrito como sendo massa vezes o A tangencial, alfa vezes R ou R vezes alfa, tanto faz, vezes esse outro R que já estava lá em cima. Então, este aqui que eu estou circulando agora é a aceleração tangencial. Tá? Torque vai ser igual a M, R vezes R, R ao quadrado, vezes alfa. Esta é a segunda lei de Newton para a rotação. Nota que agora do lado esquerdo eu tenho torque, que é relativo ao movimento de rotação. E nota que do lado direito eu tenho a massa do objeto, R tem a ver com rotação, que é o raio, e alfa, aceleração angular, tem a ver com rotação. Então eu consegui escrever essa segunda lei de Newton no formato de rotação. Mas nota uma coisa mega importante aqui para a gente escrever. Esse é um dos jeitos de escrever a segunda lei de Newton. Mas olha esta grandeza que eu estou colocando em amarelo aqui. MR2. A gente já viu o que é MR2 no passado, nos vídeos anteriores. Olha isso, então. Torque é igual a... Quem que é M vezes R2? MR2 é I. É o momento de inércia. Então, assim a gente também escreve a segunda lei de Newton. Momento de inércia vezes a aceleração angular é igual ao torque. São os dois jeitos que eu tenho de escrever a segunda lei de Newton para a rotação. Ela um pouco mais aberta aqui, com mr ao quadrado,
é a segunda lei de Newton, e ela um pouco mais compacta aqui, que é momento de inércia vezes a aceleração angular. Nota a similaridade que eu tenho com a segunda lei de Newton anterior, aquela que a gente estava acostumado a trabalhar com ela, tá? Segunda lei de Newton, lá no comecinho do curso, a gente falou que a segunda lei de Newton era força é igual a massa vezes a aceleração. Isso em amarelo, que eu estou colocando aqui, só para efeito de comparação, é para o movimento de translação. Olha só, eu preciso de tanto mais força para poder acelerar uma massa maior até um certo valor. Agora, quando eu olho para o lado de cá, o equivalente da força é o torque. Eu preciso de tanto mais torque para colocar este cara a uma aceleração angular, quanto maior for o momento de inércia. Então, o torque é o equivalente de força. O torque é o equivalente de força. O alfa é o equivalente da aceleração no movimento de translação. E como a gente já tinha dito, quando a gente fala momento de inércia, que o momento de inércia era a dificuldade que eu tinha para colocar as coisas para girar. E aqui do lado de cá, neste aqui, o m é a dificuldade que eu tinha para colocar as coisas para andar em linha reta. Então, o equivalente da massa na translação é o momento de inércia na rotação. Nota que uma equação realmente equivale à outra. Mas essa era um pouco mais difícil de falar. Ó, vamos chamar F de tal, M de I, mas eu já tinha chamado A de alfa. Tudo bem, se vocês quiserem tentar fazer essa decoreba, eu não recomendo, mas tudo bem. Mas aqui é melhor você saber sempre de onde que vem, por que que tem esta equivalência, que é o que a gente mostrou aqui nessa tal de segunda lei de Newton. Tá? Então, esta aqui é a segunda lei de Newton para rotações. Esta e esta. Depende de como vocês vão escrever, depende do que o exercício está te fornecendo. Joia? Então, essa foi a segunda lei de Newton. Na próxima página, nós vamos falar do nosso último assunto, que vai ter uma série de coisinhas pequenininhas para compor esse último assunto, que é o teorema do trabalho e energia cinética para o movimento de rotação. Então, vamos lá para a próxima página. Bem, coloquei o título aqui para vocês na próxima página já. E vamos ver como é que a gente pode organizar este subtítulo chamado Trabalho e Energia Cinética de Rotação. Vamos fazer igual a gente estava fazendo para tudo que a gente fez até agora. O que a gente estava fazendo? Comparando quando eu tinha translação com quando eu tenho rotação. Lá da translação a gente já conhece que ΔK, variação da energia cinética, que é o teorema de trabalho e energia cinética que a gente provou já. Então, se tiver dúvida, vê nas aulas passadas. Tá? Então, que a variação da energia cinética, que a gente sabe que é K final menos K inicial, era igual ao trabalho. Isso era igual ao trabalho. Só que a gente sabe escrever ΔK. A gente sabe escrever ΔK. Essa aqui era na linear. A gente sabe escrever ela no jeito angular de ser. Então, vamos escrever esse K final e este K inicial do jeito angular de ser. Vai ficar meio de mr2 vezes a velocidade angular final. Caso a gente tenha essa variação de velocidade, né, angular, é que a gente vai poder ter o ΔK. Menos meio de mr2
da velocidade angular inicial ao quadrado. Aqui. É assim que a gente escrevia, já provei isso, olha nos vídeos ainda desse capítulo, mas nos vídeos anteriores, de onde que sai essa equaçãozinha aí da energia cinética, caso vocês tenham ficado em dúvida. Isso aqui vai ser igual ao trabalho, gente. Variação de energia cinética é igual a trabalho, é um conceito físico, não podemos mudar. Variação de energia cinética é igual a trabalho. Não mudamos nada, então. Tá? Então, olha o que a gente sabe também. A gente também sabe o que é MR2. A gente sabe o que é MR2. Da página anterior, dos vídeos anteriores, a gente sabe o que é MR2. O que é MR2? Momento de inércia. Então, a variação da energia cinética é igual a metade do momento de inércia daquele objeto que eu estou colocando para rodar, vezes a sua velocidade angular final ao quadrado, menos a metade do momento de inércia, vezes a velocidade angular inicial deste objeto. E isso é igual a trabalho. Então, a gente tem aqui o teorema do trabalho e energia cinética para rotações agora. Lembra? Olha aqui, vou fazer as marcações, mas eu vou tirar para não ficar muito poluído. Olha isso aqui. O momento de inércia equivale à massa. Então era meio de mv ao quadrado. Então o momento de inércia equivale à massa. E ômega, final ou inicial, não interessa, equivale à velocidade. Então, não mudei nada quando eu comparo com o movimento de translação. Só dei novos nomes ali. Tá? Em vez de chamar de massa, estou chamando de momento de inércia, que é o equivalente na rotação. Em vez de velocidade linear, estou chamando de ômega, velocidade angular, que é o equivalente na rotação. Mas o teorema continua válido, gente. Não tem segredo. Tá? Não tem segredo. O que eu vou fazer aqui agora com vocês? Vou dar continuidade aqui, falando de trabalho, energia cinética. A esse assunto, eu falei para vocês que seria um pouquinho mais divididinho aqui. Eu vou tentar nessa mesma página, uma nova dedução, que é como é que eu calculo o trabalho. Tá? Como é que eu calculo o trabalho? Eu sei que trabalho pode ser variação de energia cinética, mas como é que eu posso calcular ele de outra forma? Vamos ver, eu vou fazer uma divisão aqui na folha para a gente, e nessa mesma página, e vou tentar projetar um arco de circunferência aqui para a gente. Só para a gente ver o que vai acontecer. Vamos lá, pessoal. Já deixei a figura que eu queria aqui para vocês, para acelerar aqui, para a gente não ficar desenhando enquanto está falando aqui. O que eu desenhei aqui para vocês? Eu desenhei um arco de circunferência. Imagina que eu vou fazer um objeto girar. Imagina que eu vou fazer ele girar desde aqui até aqui. Um objeto rígido, como se fosse aquela barra da página anterior, aquela barra cor-de-rosa da página anterior. Eu vou fazer ele girar um pedacinho pequeno, um ds. Aqui está grandão para a gente ver, mas vamos supor que seja um ds, um pedacinho pequeno. Para ele girar ds, ele vai fazer um ângulo pequeno de abertura, vai fazer um ângulo de θ. Tá? Qual que é o trabalho que eu tenho para poder fazer isso girar? O trabalho que eu tenho para fazer isso girar, a gente já sabe calcular lá, porque esse ds, quando isso aqui é ds, imagina só, tá? Isso aqui está exagerado. Mas quando isso aqui é ds, é como se eu tivesse pegado só um pedacinho mesmo, bem pequenininho, dessa circunferência. Então esse ds é como se fosse uma reta. Porque é tão pequeno, vou fechando tão pequeno, olha isso aqui, ó, que eu estou tentando desenhar pequenininho aqui, ó. Fiz um ângulo bem pequenininho, não tem uma curvatura quase, é quase uma reta quando eu pego ali, essa abertura muito pequena, mas eu tive que fazer isso muito grande. Então esse ds é como se fosse uma reta, e eu estou fazendo uma força tangencial, lembra da página passada? Eu estou fazendo uma força aqui, ó, tangente ao círculo para poder fazer esse cara rodar. Eu tenho uma força tangencial ao círculo para ele rodar. Só que ele está rodando uma parte muito pequenininha. Ele está rodando isso aqui, ó, uma retinha. Então eu estou dividindo esse círculo em
infinitesésimas retas. Cada pedacinho da curva desse círculo eu estou considerando uma retinha. Faço uma retinha minúscula, outra retinha minúscula. Eu vou dando essas retas, eu vou inclinando elas para que elas façam esse traçado aí que vocês estão vendo no formato de círculo, mas na verdade eu estou analisando um pedaço tão pequeno que esse pedaço de círculo é praticamente uma reta. Tudo bem? Como é que eu faço para calcular o trabalho minúsculozinho que está acontecendo nessa retinha virtual? Eu vou estar calculando um trabalho muito pequeno, um trabalho infinitesimal aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho um ds que é quase uma reta. Se eu aplico uma força nesse ds, uma força tangencial, eu vou achar um dw. Aqui está aplicada uma força tangencial num ângulo muito pequeno, que não vai caber nessa figura, chamado de θ. Tá? Então, trabalho não era força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, mas é tão pequeno essa f de t e o deslocamento que ela não tem nem cosseno praticamente entre elas. O cosseno é muito, muito pequenininho. Tá? Cosseno de uma coisa muito pequenininha vai dar 1. Porque cosseno de 0 é 1. Quase que eu não abri o ângulo. É isso que eu estou tentando dizer. Então, eu vou ter a força tangencial que eu estou aplicando vezes o ds. Professor, de novo, cadê o cosseno? Vai ser cosseno de um ângulo muito perto de 0, porque essa abertura de θ é muito pequena. Tá? E como está muito perto de 0, muito mesmo, com quantas casas de precisão você quiser, tá? Perto de 0, cosseno de 0 é 1. Então vai dar com quantas casas de precisão você quiser, perto de 1 aquele negócio. Então essa é a definição do dw que eu estou aplicando ali. Beleza? Só que eu também sei lá da geometria, isso a gente já falou desde o vídeo 1, eu estou falando, que dá para calcular esse ds. Não vou nem fazer muita força aqui. Quem que é o ds? ds é o r de θ, né? É o r de θ. Lembra que medido em radianos, não tem unidade. Radiano não é unidade. Então eu vou pegar onde tem ds e vou substituir r de θ. Vou pegar aqui, ó, e colocar bem aqui. É isso que a gente vai fazer. No lugar de ds eu vou colocar r de θ e vamos ver quanto que dá o trabalho. Então vamos lá ver o que vai dar. Olha isso aqui. Vai ficar aqui dw, fazendo aquela substituição que eu indiquei. dw é igual a ft, f tangencial, vezes r de θ. Então, no lugar do ds, r de θ. Só que a gente sabe o que é f tangencial. F tangencial vezes r. Se vocês olharem ali na definição das páginas anteriores, na definição de torque, F tangencial vezes R é o próprio torque. Então, a gente sabe que trabalho, ou dW, aquele infinitésimo de trabalho que eu estou olhando, é igual a tal de θ. Porque aquele balão que eu fiz em cima ali é exatamente o tal, o torque. Pode olhar nas páginas anteriores, gente. Então, eu tenho que o dW é o tal de θ. Poxa, mas eu não quero saber dW, eu quero saber W, professor. Então, integra dos dois lados. Pega este cara aqui, ó, vamos trazer ele para cá. Integra dos dois lados. Vai ficar aqui a integral do dW é igual a integral de tal de θ. Desde o ângulo inicial até o ângulo final, que eu quiser. Agora vale para ângulos grandes, pequenos, o que quer que seja. Eu comecei mostrando para um infinitésimo para poder demonstrar a equação para vocês, mas agora vale para qualquer ângulo. Então a integral de dW a gente sabe, né? A integral de dW é facinha. A integral do diferencial do trabalho é o próprio trabalho, e o trabalho passa a ser calculado como sendo a integral de tal de θ. Era de se esperar isso também, né? Desde um θ inicial
até um θ final. Mas por que era de se esperar isso? Porque a nossa fórmula antiga, vamos colocar e vamos apagar aqui no cantinho, trabalho era a integral da f de x ou da f de, vamos botar f de x dx. Lembra? Essa no caso que eu tinha chamado movimento de translação. Agora, o equivalente da força é o torque. E o equivalente do deslocamento é o dθ. Então, de novo, se a gente lembrar das fórmulas antigas e da nomenclatura nova, das letrinhas novas que eu coloco para nomenclatura, deu a mesma coisa. Se isso é verdade, gente, a gente acabou de definir trabalho para um movimento de rotação. Então, eu defini trabalho agora, anteriormente eu já tinha definido o teorema do trabalho e energia cinética. E só para acabar, na próxima página, nós vamos falar de potência. Que é assim que a gente terminou o capítulo de energia, então é assim que a gente vai estar terminando o nosso capítulo de rotação, fazendo todas as comparações que eu precisava fazer. Mas vai ser bem rapidinho. Pronto, aqui na próxima página já colocamos potência. O título estava aqui para a gente já, né? Acabamos de colocar o título. E vamos definir potência. Olha lá. Lá dos capítulos anteriores a gente sabe que potência, gente, potência é definido como seno dw trabalho sobre o tempo. Trabalho sobre o tempo. dw dt. Está aqui. Só que eu acabei de ver como é que eu tenho. O que é aquele dw na página anterior, né? Então, ó, potência vai ser igual a tal dθ, que é o dw, dt. Nota que eu usei o trabalho na forma diferencial ainda. Então, dw era tal dθ, pode conferir na página anterior ali. E olha o que eu tenho aqui agora, olha, facinho agora, gente. Olha isso aqui, ó. Eu tenho dθ sobre dt, é posição sobre tempo, só que é angular, né? Só que não muda, o conceito físico por trás é o mesmo. Posição sobre o tempo, adivinha o que é? Velocidade. Nesse caso, como a gente já está nas grandezas angulares, a gente sabe que potência é igual a tal vezes ômega, que é a velocidade angular. Este ômega é isso aqui, ó, esse de verde aqui é posição sobre tempo, que é ômega. Então, a gente tem a definição de potência. Se vocês compararem com a definição de potência, essa aqui é na rotação, com a da translação era isso. Ó, potência era igual a força vezes a velocidade. O que a gente tem de novo? O equivalente de força como sendo o torque e o equivalente de velocidade como sendo velocidade angular ômega. Certo? Então, de novo, é só fazer aquela comparação que a gente veio fazendo desde o primeiro vídeo até aqui para falar de potência. Tá? Então, as comparações estão todas feitas e a gente não viu nada de novidade, absolutamente nada de novidade em relação aos capítulos anteriores, a não ser o nome das letrinhas e uma coisa muito importante que eu vou resolver separadamente, que eu falei para vocês, que é o conceito de momento de inércia, que é aquele I, tá? Que é o equivalente da massa para outro movimento. Então, a gente vai, em vídeos separados agora, tá? Descolados do capítulo, calcular o momento de inércia para várias figuras geométricas. Tá? Dessa forma, a gente se vê no próximo vídeo e nós finalizamos aqui o capítulo 10, rotação.